Beleza? Vamos lá então, gente. Bom, vimos então gráficos de Feynman, como calcular em teoria de perturbações, funções com relação, usando esses diagramas. Discutimos também os diferentes tipos de funções de correlação que a gente pode encontrar no nosso caminho, né? Em particular, ressaltamos que as funções 1PI são as mais relevantes para a gente, porque com elas nós somos capazes de reconstruir as conexas, que são as fisicamente relevantes, né? De forma simples. Entretanto, quando a gente calculou alguns desses gráficos, né, escreveu as expressões deles, vou colocar um aqui no meio aqui para não interromper a continuidade, né? Um dos gráficos que a gente calculou, né, numa teoria lambda F4, era um gráfico desse tipo, que era a correção ao loop para a função de 2 pontos, como a gente viu, e esse cara aqui envolvia uma integral em D4Q de alguma coisa do tipo 1 sobre Q2. Né? Esse tipo de expressão é divergente, é infinita. Essa integral, todos os Q's, né, Q0, Q1, Q2, Q3 vão de menos infinito a mais infinito. Se você tentar fazer essa integral, você vai obter infinito como resposta. Então, toda aquela série diagramática que a gente estava trabalhando consiste em somar vários objetos, a maior parte dos quais dá infinito. E não dá para somar infinito com infinito, subtrair infinito de infinito, né? Não está bem definido. Então, a gente precisa, de alguma forma, se a gente quer ser capaz de tirar informações fisicamente relevantes da nossa teoria, a gente precisa ser capaz de lidar com esses infinitos que aparecem, por exemplo, nessa expressão. Então, agora a gente entra no próximo capítulo, que eu vou dar o nome de divergências e renormalização, que é basicamente aprender a lidar com os infinitos que surgem naturalmente quando a gente faz cálculos perturbativos, né? Calcula funções de correlação usando teoria de perturbações na teoria quântica de campos. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, não tem nada de absurdo no que a gente vai fazer, mas é contra-intuitivo. Então, o ponto vai ser o seguinte, assim, só para já deixar adiantado, né? Essas divergências surgem naturalmente, beleza, a gente tem que conviver com elas, a gente tem que encontrá-las, né? Aprender a lidar com elas e depois dar um jeito de expressar os nossos objetos de uma forma que a gente obtenha resultados finitos e que fazem sentido. E é muito comum dizer, de novo, que isso é varrer a sujeira para debaixo do tapete. Eu não gosto de ver dessa forma. Eu vou tentar convencer vocês de que não é isso. Eu vou tentar convencer vocês de que, se você expressar as quantidades de interesse que a gente tem em termos de parâmetros que têm sentido físico, as expressões vão dar finitas. Então, esse infinito está surgindo aqui porque a gente está expressando nossa teoria em termos de parâmetros que, em princípio, não têm sentido físico. Quando a gente reexpressar essas mesmas quantidades em termos de outros parâmetros que a gente definir, né, a gente vai obter resultados finitos. É claro que a gente adoraria que a gente não precisasse fazer nada disso, né? Mas, bom, aí é a vida, é o formalismo que a gente tem. E funciona muito bem, né? Como eu disse, o modelo padrão é de um sucesso absurdo, usando cálculos perturbativos em altas energias, né, e usando procedimentos de renormalização. Isso também está bem fundado em teoremas, né, como o BPHZ, trabalhos do Brightman e Mason, tem uma série de trabalhos mais formais que embasam o procedimento de renormalização como um todo. Então isso também não é só sujeira, né? Tem coisa bem feita, cuidadosa, né, para poder embasar o que a gente faz e garantir que o que a gente faz vai trazer resultados que fazem sentido, beleza? Mas se vocês não quiserem se olhar para esse lado mais formal, vocês podem só ver do ponto de vista prático, né? É assim que a gente faz contas em TQC, é assim que a gente compara, né, com os experimentos em altas energias e a gente obtém um sucesso fantástico. Então, pelo menos dá certo, dá, né? Enfim. Então, essa parte toda, né, de tentar entender renormalização e tudo mais, começa encontrando, que aqui eu disse para vocês um que diverge, né, mas tem diversos gráficos que eu desenhei e vários deles divergem. Então, o primeiro passo, se você quer tentar entender como tratar as divergências, o primeiro passo seria encontrar as divergências, para você poder tratá-las, né? Se você não souber nem o que diverge, fica difícil, né? Então, o caminho que a gente vai seguir, né, se a gente quer tentar entender, né, como lidar com as divergências, né? Então, vou colocar aqui como lidar com as divergências.
que naturalmente apareceram, né? Vários daqueles diagramas divergem. Vou botar aqui um divergências UV. Vale um comentário? O meu ficou feio. Vou botar assim aqui. Então, divergências ultravioletas. Existem vários tipos de divergências que a gente está preocupado aqui, ou essas que surgem naturalmente, como eu estou dizendo, são divergências ultravioletas. São divergências que ocorrem quando você toma o limite dos momentos independente indo para o infinito. Né? Existem divergências infravermelhas, existem divergências colineares, existem outros tipos de divergência que não são as que a gente vai tratar aqui. Beleza? Não são as que a renormalização trata necessariamente. São outros problemas. A gente não vai lidar com esses problemas aqui. Beleza? As que surgem naturalmente, que eu estou falando o tempo todo aqui, as que tem nesses diagramas e tudo mais, são as divergências ultravioletas. Então, primeiro, como é que a gente pode fazer? O nosso plano de batalha vai ser o seguinte. O primeiro passo vai ser classificar as divergências. Então, a gente vai ver que tem divergências mais severas, divergências menos severas, e a gente tem que ser capaz de encontrar todas elas. Porque se a gente quer obter coisas que façam sentido, a gente tem que tratar todas as divergências da nossa teoria. Né? Porque não adianta você pegar uma soma de 4 termos, resolver 3 deles e o último ainda dá infinito. Você não resolveu nada. Né? O segundo passo é regularizar as expressões. Ou seja, tornar esses objetos que estão mal definidos, bem definidos, para que a gente possa operar com eles, né? Tal qual vocês fazem com integrais impróprias. Eu vou falar mais sobre isso depois. E por último, renormalizar a teoria. Ou seja, o plano é, primeiro vamos classificar, a gente vai encontrar todas as divergências e classificá-las, separar elas em classes, né? Feito isso, a gente tem que pegar essas expressões que divergem do infinito e tornar elas expressões tratáveis, que a gente possa manipular. Isso por si só não resolve o problema. Então, eu gosto de ver isso como sendo, você tem um monstro que você quer derrotar, né? Você quer destruir aquele monstro. Primeiro você tem que saber quem são os seus inimigos, né? Onde eles estão, para você poder, né, enfrentá-los. Esse passo aqui seria colocar um monstro numa jaula, antes de tentar fazer qualquer coisa. Só que se você abrir a jaula, o monstro escapa. Então, regularizar a expressão, se você tomar o limite de desligar a regularização, você recupera a divergência. Você não sumiu com ela, você está só mantendo o nosso controle. O último passo é o que mata o monstro, que é você reexpressar as suas quantidades em termos de outros parâmetros. Aí sim você pode agora abrir a jaula e não tem problema nenhum. Então, depois que você renormaliza, que você vai desligar a regularização, por assim dizer, e você não vai ter nenhum problema com infinitos mais. Se você só regularizar e depois desligar o regulador, você volta com a divergência, você não fez nada. Beleza? Então, o passo essencial, na minha opinião, é o passo de renormalizar a teoria. Só que para fazer isso, você precisa primeiro regularizar as expressões, e para você saber quem são as divergências, tem que primeiro classificá-las. Então, uma to-do list vocês têm que ter. Mas aqui que está a chave, né? É aqui que você some, entre aspas, com os infinitos. Beleza? Hoje a gente vai falar dessa aqui. Então a gente vai dedicar a aula de hoje a aprender a classificar as divergências. Primeiro com exemplo simples, depois com o caso mais geral possível, que eu consigo fazer pelo menos. Depois a gente vai ver que fazer o caso mais geral vai permitir que a gente enxergue uma coisa muito interessante. Vai permitir a gente saber se uma teoria, de que tipo de teoria a gente está falando. Uma que eu vou conseguir resolver tudo e outra que talvez eu não consiga. A gente vai conseguir distinguir, ou seja, uma renormalizável ou uma não renormalizável. Depois eu vou falar algumas palavras sobre isso também. Beleza? Até aqui tudo certo? Então vamos lá. Então a gente quer trabalhar, então, quem vai classificar as nossas divergências é o chamado grau superficial de divergência.
final da aula eu vou comentar sobre a palavra superficial, né? Mas é como se fosse o grau de divergência, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Vamos lá, vamos pensar em casos bem simples. Eu vou pegar aqui algumas integrais para vocês poderem... Quem já sabe isso, por favor, não durma, né? Tenham paciência. Então, por exemplo, se eu tenho uma integral em dx, né? Unidimensional mesmo, de x, de menos infinito a mais infinito, essa quantidade vai correr, basicamente, com x quadrado, né? Indo de menos infinito a mais infinito. Ou seja, essa é a potência com a qual essa integral vai divergir. Está claro que vai divergir, né? Mas com que potência ela vai divergir? Ela vai divergir quadraticamente. A mesma coisa vocês podem fazer agora para 1 sobre x. Isso aqui vai correr com log de x. Então isso aqui vai divergir também quando você tomar os limites, né? A expressão vai dar infinito. Mas vai ser um tipo log. Então, por exemplo, se eu tiver uma dessa dividido por uma dessa, isso vai para infinito com certeza. Se fosse o contrário, por exemplo, uma divergência desse tipo dividida por uma dessa, isso aqui iria para zero. Porque essa aqui vai para infinito mais rápido do que isso aqui. Então, saber com que potência ela diverge é relevante, para a gente poder tentar entender o comportamento assintótico dos objetos que a gente está tratando. Beleza? E tem outros casos, por exemplo, se eu tomar dx sobre 1 sobre x2, por exemplo, em que isso aqui vai com x a menos 1, né? Vai com 1 sobre x, que é finito. Então vocês veem que saindo do x aqui, né, passando 1 sobre x, 1 sobre x2, esse cara aqui já é finito, se eu tomar os limites, né? Então, o integrar em x, no fim do dia, é como se ele estivesse pegando essa expressão aqui e, de certa forma, subindo um grau na forma como as coisas vão divergir. É como se a própria medida estivesse contando como uma potência. Beleza? No caso unidimensional. Então, aqui você tem 1, x elevado a 1, e você tem que esse dx ele vira um 2. Aqui você tem um x elevado a menos 1, né, um caso peculiar. Quando você tem o dx, ele vira um log. Então, se fosse alguma coisa do tipo menos 1 com 1 dá 0, sempre tiver um 0 vai ter um log. Né? E aqui você tem um menos 2 embaixo, perdão, você tem um 2 embaixo, 1 em cima, sobra 1 embaixo, a coisa não diverge. Então vocês veem que a potência que está sendo integrada junto com a medida de integração já dá uma pista sobre se aquela coisa vai divergir ou não e como. Beleza? Esse é o caso unidimensional. As integrais que a gente tem são um pouco mais complicadas. Então a gente precisa de uma coisa um pouco mais sistemática para a gente poder fazer essa avaliação. Uma coisa mais sistemática que a gente pode fazer é o seguinte: vocês vão pegar todos os momentos de partículas virtuais né? Eu vou botar aqui QI, são esses momentos. Então, para cada loop você vai ter um Q independente, conforme a gente viu pelas regras de Feynman. Cada um desses loops, né, a gente interpreta que aquelas partículas que não existem, que estão no loop, a gente dá nome a elas de partículas virtuais. Cada uma delas vai ter um Q associado, dependendo do número de loops, e o que a gente tem que fazer é fazer uma reescala, por assim dizer. Né? A gente pode fazer cada QI desses virar um lambda QI. Se a gente fizer isso, a gente pode definir o grau de divergência como sendo a potência de lambda com a qual aquilo diverge quando eu tomar o limite de Qs, ou seja, de lambdas indo para infinito. Beleza? Então, por exemplo, vamos pegar aqui os casos que a gente já viu. Por exemplo, esse caso aqui. Exemplos. Que eu posso só escrever, né? Então, o grau de divergência vai ser alguma coisa do tipo lambda elevado a delta no limite por V. E aí no exemplo vai ficar mais claro o que eu quero dizer com isso, né? Então, exemplos. O primeiro exemplo foi o que eu já desenhei no quadro, né? Então aqui, eu estou botando as pernas amputadas, né? Porque tudo que a gente fizer daqui para frente eu estou considerando funções de green 1PI. Então se eu não colocar tracejado, entendam nos seus corações que não tem pernas externas, tá? Então esse objeto aqui
ele vai com alguma coisa do tipo D4Q, e aqui não importa os coeficientes do que eu vou falar, então, né? E alguma coisa sobre 1 sobre Q2 menos L2. Numa teoria lambda F4, a gente viu que esse gráfico corresponde a uma expressão desse tipo, a menos fatores, né? Se vocês pensarem agora nesse rescaling, cada um desses Ks aqui vai ganhar um lambda, e daqui embaixo vai ter um lambda. Então eu vou ganhar um lambda 4 na medida, e aqui em princípio esse Q2 menos L2 eu não tenho um fatorando deles, porque o M não está sendo reescalado. Entretanto, no limite de altas energias, se você pensar no Q grande, né, ou no lambda grande, seja lá o que for, esse cara vai crescer, 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 e esse aqui está parado. Então esse cara aqui vai ser cada vez menos importante. No limite de Q indo para infinito, esse M não apita nada. Ele é totalmente irrelevante. Você tem aqui 1 trilhão e aqui tem 1. Então você pode ignorar ele para efeito de scaling. Beleza? Então, para efeito de scaling, esse cara vai contribuir com lambda 4 e esse cara aqui no limite ultravioleta contribuiria com lambda 2, né? Vezes a expressão bagulho, bagulho, bagulho. Ou seja, esse cara aqui vai com uma potência 2 no numerador, né? Esse cara aqui vai com lambda 2, blá blá blá, significa que ele tem delta igual a 2. Beleza? Então você troca os momentos que estão no loop, basicamente, para um lambda aqui, toma o limite desses momentos muito grandes, então você vai basicamente ignorar as escalas de massa que aparecem ali no propagador, e você olha qual é a potência com a qual esse gráfico diverge. Delta igual a 2. Beleza? Então vamos seguir. Outro gráfico que a gente encontrou era esse aqui. Todas as pernas externas amputadas, né? Esse cara aqui ia com alguma coisa do tipo D4Q. E aqui a gente tem dois propagadores, né? Então um loop, um D4Q independente, mas tem dois propagadores. Então aqui vai aparecer alguma coisa do tipo Q2 menos M2. E aqui apareceria algum tipo, uma coisa do tipo, sei lá, P mais Q. Aí depende de como você está parametrizando, mas isso não importa aqui. Menos L2. Se eu faço agora o rescaling, né? Aqui eu vou ganhar o mesmo lambda 4 da medida, né? Agora, aqui eu ganho um lambda 2, aqui eu ganho um lambda 2 preso ali dentro também. Mas no limite de Q grande, novamente, indo para infinito, não só esse termo aqui é totalmente irrelevante para os nossos propósitos, como esse T, que é constante, e dado, por exemplo, o momento entrando, a soma desses dois momentos aqui, também é mantido fixo. Ele é o momento das pernas externas, ele não está no loop. Então, para limite de Q grande, a gente pode ignorar esse cara aqui também, esse cara aqui também, e vai sair um lambda 2 daqui e um lambda 2 daqui, ambos no denominador. Beleza? Então, aqui esse lambda 4 sobre lambda 4, o que significa que isso aqui vai com lambda elevado a zero, o que significa que delta é igual a zero aqui. E aí eu ressalto que delta igual a zero é um caso desse tipo. Não é que seja convergente, quer dizer que diverge logaritmicamente. Não diverge com nenhuma potência, porém diverge com logaritmo. Beleza? Mais pra frente, quando a gente fizer uma conta explícita, a gente vai ver esse logaritmo aparecendo. Então esse cara aqui tem um grau de divergência superficial 0, aquele cara tinha um grau de divergência superficial 2. Bom, vou botar aqui embaixo que é menos relevante. Se nessa mesma teoria agora vocês pensassem uma função de 6 pontos, vocês iam obter alguma coisa que tem o D4Q. Aqui você tem alguma coisa do tipo 1 sobre Q2, 1 sobre Q2, 1 sobre Q2, já no limite ultravioleta. Então, claramente, isso aqui daria um delta igual a menos 2. Nesse caso, a expressão é finita.
Então aqui a gente não tem nada para se preocupar. Essa integral simplesmente daria uma expressão finita. Beleza? Então aqui, um propagador aqui, um propagador aqui, um propagador aqui. Vão ter 6 potências de Q no denominador. Tem a medida que tem 4 Qs, por assim dizer. E acaba que esse cara tem mais potências embaixo do que em cima, ele não diverge. Seria um cara desse tipo aqui, né? Basicamente. Dá finito. Até aqui alguma dúvida? Só uma coisa. Fala. No caso delta igual a 100, por que que o logaritmo não deveria ser delta menos 1? Não, porque esse delta está te dando a potência do lambda. Vamos dizer assim, com o qual ele diverge, né? Nesse caso aqui, se você fizesse o rescaling, você obter o x lá em lambda x, teria um lambda aqui, lambda sobre lambda. Então esse aqui é um exemplo que mostra que sempre que você tiver uma situação dessa, que o lambda é zero, você na verdade tem um logaritmo. Mas a forma como a gente define tem que ter esse cuidado, né? Então esse delta é a potência de lambda com a qual ele diverge. Só que quando o delta é zero, a gente tem que colocar lá que a potência não é uma potência, né? É um logaritmo. Então é uma coisinha a mais na definição que eu estou dizendo. Beleza? Por que eu estou ressaltando isso? Porque se você botar lambda para zero e tomar lambda para infinito, lambda elevado a zero é 1. Você poderia pensar, não vai a lugar nenhum, não tem problema nenhum. Eu estou usando esse exemplo aqui para mostrar que tem problema sim, né? Dá um logaritmo. Beleza? Então vocês estão vendo que alguns desses gráficos apareceram nas outras aulas. A gente tem uma divergência quadrática, uma divergência logarítmica e um cara que sequer diverge. Então a gente precisa de alguma forma tentar encontrar quem são os gráficos divergentes, porque esse aqui, por exemplo, não precisaria me preocupar. Então você não precisa perder tempo com ele, porque ele é finito. Você vai fazer a conta e ele vai dar um número. Né? Beleza? Então a gente precisa de alguma coisa, alguma forma, né? De encontrar esses caras, né? Então o primeiro comentário aqui, o grau de divergência superficial de um diagrama claramente depende da estrutura do diagrama. Então se você tem um loop, você vai ter uma integral dessa, vai ter um lambda 4 aqui. Se você tivesse 2 loops, você teria 2 integrais dessas, seria um lambda 8. Seria uma coisa pior, né? Do ponto de vista de divergência. E repara que quanto mais propagador você tem, lá a gente tinha um propagador só no loop, aqui a gente tinha 2, aqui a gente tinha 3. Foi melhorando o grau de divergência. Ou seja, foi ficando, né, uma divergência quadrática, logaritmo, até que deu finita. Então, os propagadores internos, né, o número de loops, ou quantas pernas externas tem, nesse caso, 2 pernas externas está divergindo, 4 pernas externas está divergindo, 6 pernas externas não. Então, essas informações claramente são relevantes para a gente tentar distinguir quais gráficos divergem e quais não. Né? Então, vamos tentar encontrar uma forma sistemática, que vários de vocês, provavelmente todos já viram, né? Vamos sistematizar isso. A parte geral pode ser que alguns de vocês não tenham visto ainda. Hoje a gente vai provar aquele papo da dimensão de massa dos acoplamentos como um critério para a renormalizabilidade. A gente vai provar isso hoje. Provar é uma palavra muito forte, não fica parecendo prova matemática, a gente vai mostrar isso. Então vamos lá, vamos olhar para a lambda F4. Primeira coisa que a gente tem que ver, né? Estão aparecendo os propagadores, mas eu estou sempre usando que cada cara desse aqui tem uma potência 2. Então a gente tem que deixar isso anotado. Então, na lambda F4, o propagador, depois que a gente fizer para a lambda F4, a gente faz para M1. O propagador vai com 1 sobre Q2. Isso aqui foi uma perna interna. Significa que a cada linha interna dessa vai ter menos 2 potências Q. Beleza? A cada loop, né? A gente vai ter um E4Q. Quer dizer que a cada loop, então, vão aparecer 4 potências de Q. Então, bom, se eu tenho essas duas coisas, basicamente, repara que aqui os vértices não estão afetando nada. Por quê? Porque na lambda F4, os vértices não têm dependência de momento. Então, se eu estou numa teoria que eu só tem um propagador possível, que é o propagador do escalar, ele vai com 1 sobre Q2. Os loops vão vir sempre como D4Q, basicamente. Os vértices não têm dependência de momento, então não preciso me preocupar com isso. Né? Eu já tenho todos os ingredientes que eu preciso para tentar distinguir se aquele gráfico diverge ou não diverge, basicamente. Né? Então vamos calcular o delta e vamos pensar.
para cada propagador, ou para cada linha interna, já que a gente está falando de pernas externas amputadas, e também as pernas externas não têm momentos que estão no loop, então isso não importa, eu tenho que tirar menos 2 vezes o número de linhas internas, porque aqui tem o menos 2. Então, para cada linha interna, ou seja, para cada propagador que tem aqui, uma linha interna, 2 linhas internas, eu tenho que botar um fator menos 2, porque aqui tem menos 2. Beleza? E além disso, a cada loop eu tenho 4 fatores Qs. Vamos botar assim, né? Então a minha expressão de partida é basicamente menos 2 vezes o número de linhas internas, mais 4 vezes o número de loops. Podia parar aqui, mas ela não está muito. Ela não me ilumina muito essa expressão. Porque olhando para ela, eu não vou conseguir saber, por exemplo, uma informação que todas as funções de Green de 6 pontos, por exemplo, são finitas. Então, na lambda F4, qualquer função de Green de 6 pontos é finita. Olhando para essa expressão, eu não consigo descobrir isso. Então, a gente tem que tentar pensar um jeito mais eficiente ou mais esperto de escrever essa expressão de tal forma que apareça um número de linhas externas, de alguma forma. É o que a gente gostaria. Por quê? Porque a função de Green é determinada pelo número de pernas externas. Então, se eu quero uma função de Green de 2 pontos, eu vou desenhar todos os gráficos que têm 2 pernas externas. Uma função de Green de 4 pontos, todos os gráficos que têm 4 pernas externas. Claro, seguindo as regras, né? Então, é muito importante tentar caracterizar através do número de pernas externas, porque ele caracteriza quem é a função de Green que eu estou falando. Beleza? Não dá para traçar pior. O número de pernas internas seria 3 e o loop seria 1. Aí daria menos 6 mais 4 menos 2. Mas isso que você falou, ter seis pernas internas, perdão, ter 6 pernas externas, não necessariamente tem que vir com 3 propagadores, né? Depende, tem uma relação entre o número de loops, o número de pernas, o número de vértices, né? Então aqui nesse caso simples, talvez desse para você matar já. Eu nem consigo pensar de cabeça assim rápido quais são todos que contribuiriam, mas pode ter várias outras, né? Que não teriam 3 propagadores. Então, para os casos mais simples talvez você consiga ver, mas para o caso mais geral certamente não. E ali no mais, contar o número de pernas internas é mais complicado, né? Enfim, vamos lá. Grafos complicados, enfim, vamos lá. Então vamos tentar reexpressar isso aqui de outra forma. Vamos pensar numa forma de reexpressar, por exemplo, a quantidade de loops que a gente tem em termos de outras partes do diagrama, pernas internas, pernas externas, vértices, né? Esse seria um bom passo. E vamos pensar o seguinte, o que são esses loops, né? Esses loops, eles são todos os momentos independentes que sobram na nossa integral. Lá quando a gente não fez essa conta explicitamente, né? Mas se vocês forem derivar as regras, né, de Feynman, que a gente só deu quais são as regras e tudo mais, vocês vão ver que para toda perna interna acaba aparecendo uma integral. P4Q, papapá, do propagador. Vou botar até P para não confundir, né? E para todo vértice, sempre aparece uma função delta. Beleza? Então o que acontece quando você tem um gráfico desse para a gente chegar no nosso resultado final, que a gente só anotou as funções, as integrais de momentos independentes, é que todos esses caras aqui cancelaram quase todos esses caras aqui. Mas lembre que no final sempre tem uma delta de conservação global que a gente está deixando subentendido. Então o que eu quero dizer é que todas as integrais que vêm de I são canceladas por todas as deltas que vêm de V, exceto uma. Se eu fizer isso, eu sei quantos momentos independentes eu tenho. São basicamente os loops. Então essa foi uma justificativa à la regra de Feynman para essa expressão. Mas essa expressão, que só vale para gráficos conexos, é que a gente está falando de conexos 1PI, então a gente pode usar sem medo de ser feliz. Esse 1PI que nem precisa, esse aqui vale para conexos, acho que não precisa ser 1PI. Pode ser demonstrada através de matemática mesmo, né? Eu não sei fazer isso, mas para quem manja de grafo, você para pensar todos os desenhos que você pode fazer seguindo essas regrinhas de colar perninhas, e você consegue mostrar que todos os loops têm que satisfazer essa propriedade. Então essa justificativa que eu dei foi uma justificativa da forma como a gente faz, porque eu acho que é a forma mais natural para a gente. Mas vocês podem se divertir tentando desenhar todos os gráficos de Feynman que vocês conseguirem pensar conexos. Então não vale desenhar nada desse tipo aqui, né? E contar isso aqui como
tais tantas pernas externas. Se separar, não vai funcionar. Agora, se eu olhar só para esse, ou só para esse, ou só para qualquer outro conexo, isso vai sempre verdade. Beleza? Então, lá nessa relação que algumas pessoas chamam, eu não sei direito porquê, mas chamam de relação topológica. Sei lá por que chamam, mas a gente vai chamar isso de relação topológica também. Porque na física a gente adora usar o nome topológico, né? Essa é a verdade. Então, com essa relação aqui eu posso substituir esse E aqui em termos de x e vez. Então vamos lá. E aqui eu vou ganhar 4i com menos 2i vai dar 2i menos 4v mais 1, mais 4. Caminhamos já. Mas novamente, as pernas internas e vértices não são a forma mais conveniente de eu classificar minhas divergências. Eu quero que apareçam as pernas externas, porque são elas que caracterizam de qual função de green eu estou falando. Essa é a forma mais sensata da gente organizar a nossa classificação. Mas se você quiser usar isso aqui, vocês podem usar, naturalmente, né? Vai dar o mesmo resultado, é uma igualdade. Beleza? Então a gente tem que tentar pensar agora como é que eu posso relacionar o número de pernas internas e vértices com o número de pernas externas. Aí vai vir outra relação topológica agora, que também é sempre verdade. Não exatamente a que eu vou escrever, mas uma análoga que eu vou escrever é sempre verdade. Para gráficos conexos. E o raciocínio vai ser o seguinte, e aí é um pouco mais frouxo, então deixem o espírito ranzinza de lado, tá? Parem para pensar o seguinte, eu tenho um desenho qualquer, vamos pegar aquele desenho ali que é um desenho simples o suficiente. Então aqui eu tenho as minhas linhas internas, eu tenho as minhas pernas externas e tenho meus vértices. Agora, para pensar, se eu tiver uma perna externa, ela sempre vai conectar um vértice. Então cada perna externa vai sempre se conectar com um vértice, porque ela é externa. Se ela estiver conectada com dois vértices, ela não é externa, ela está no meio. Beleza? Uma perna interna, por outro lado, vai sempre se conectar com dois vértices. Se ela é interna, quer dizer que ela está dentro. Se ela está dentro, tem um vértice de cada lado. Beleza? Então, aqui aparece uma relação entre pernas externas e vértices, pernas internas e vértices. Agora eu quero fazer essa contagem da relação entre pernas e vértices de outra forma. Cada vértice, na lambda F4, carrega 4 pernas. Porque esse é o vértice da nossa teoria, né? Então ele tem 4 pernas. Cada vértice tem 4 pernas. Vou botar pernas. Não sei como escrever isso. Então, se você tenta comparar contagem de vértices através de linhas e contagens de linhas através de vértices, você deveria obter o mesmo resultado. Então, se você juntar isso tudo, você vai pensar o seguinte: 2 vezes o número de linhas internas mais o número de linhas externas tem que dar 4 vezes o número de vértices. Então, eu estou contando a relação linha-vértice do lado esquerdo de uma forma, estou contando a relação linha-vértice do lado direito de outra forma. Ou seja, já vou vir para você já. Só olhando para os vértices, né, vocês vão ver que cada vértice está conectado com 4 pernas. Só olhando para as linhas, vocês vão ver que uma externa está conectada com um vértice e uma interna está conectada com 2 vértices. Claro que vai acontecer delas se sobreporem, mas elas vão se sobrepor da mesma maneira do lado direito e do lado esquerdo. E essa contagem vai ser sempre verdadeira. Eu sei que isso não é nenhuma prova, né? É o melhor que eu consigo argumentar, mas eu posso afirmar para vocês que isso sempre vale. Para essa teoria que tem vértices quádruplos, né? Se fosse um vértice triplo, do lado direito apareceriam 3V. O lado esquerdo é sempre esse. Para cada tipo de campo que você tem, isso aqui é sempre verdade. Uma perna interna conecta 2 vértices, uma perna externa conecta um só. Agora, quantos campos tem em cada tipo de vértice, isso varia teoria para teoria. Então, no lado direito, você tem que olhar que tipo de vértice eu tenho. Eu tenho aqui um vértice quádrico, então são 4 campos φ para cada vértice quádrico. Não tem mais nenhum vértice, não tem mais nenhum campo. Essa é a relação topológica que a gente obtém. E... como é que ficam os gráficos que tem vértices só, tipo, o lotezinho, esse cachoeirinho, só tem um vértice? Não, aí esse... seria uma linha Não interna. entendi. Como é que é? Esse aqui, por exemplo? É. Não, mas então, aqui tem uma linha interna
duas linhas externas. Aí vamos lá, uma linha interna, 2. Perdão, é isso, né? Uma linha interna, 2, mais duas pernas externas. É igual a 4 vezes um vértice. Pode tentar à vontade, vai sempre dar certo. Porque você disse que uma linha interna vai estar sempre conectada dois vértices. Acaba que ele conecta, tem uma redundância, né? Ela conecta o mesmo vértice duas vezes, mas as duas linhas externas também estão conectando o mesmo vértice. Então toda a redundância que aparecer de um lado vai aparecer do outro. Aqui, por exemplo, que eu falei também, cada linha conecta 4 pernas. Estou usando isso para contar. Só que essas duas pernas estão sendo contadas duas vezes, né? Uma no vértice da direita e uma no vértice da esquerda. Perfeito? Só que quando eu falo também que esse cara que conecta dois vértices, esse que conecta os mesmos dois vértices. É redundante a contagem. Só que a redundância é exatamente a mesma dos dois lados, então não tem problema. Essa é a forma como eu vejo isso. Talvez vocês consigam encontrar argumentos melhores dessa relação topológica. Alguém que entenda mais de gráfico talvez consiga dar um argumento mais, como eu posso dizer, inspirado, né? Para mim é isso. É assim que eu vejo. Beleza? Se vocês não quiserem partilhar da minha forma de ver esses bonequinhos, não tem problema. O que importa é vocês entenderem que para cada campo, 2i mais e vai dar quantos campos aparecem em cada vértice para os diferentes tipos de vértice. Isso vai ser sempre verdade, para gráficos conexos. Então a gente tem duas relações aqui, né? Vou botar aqui conexos também, porque se não for conexo, eu não sei se vale. E aí, bom, se divirtam pegando gráficos esdrúxulos, né? E vendo que isso funciona sempre. Eu só acreditei quando eu peguei gráficos esdrúxulos e vi que funcionava. Aí eu falei, bom, beleza, tá empiricamente funcionando, pelo menos já que matematicamente eu não consigo convencer ninguém. Fala. Você está com cara de interrogação. Não, tipo, existe uma prova matemática para essa relação? Em teoria de gráficos, provavelmente, mas eu desconheço completamente. Porque isso, na verdade, você tem linhas e pontos, são as formas que você tem de ligar linhas a pontos, seguindo certas regras. Então, assim, certamente dá para provar isso pensando em formas diferentes de montar gráficos, né? Uma análise combinatória em última instância, né? Só que aí eu não sei. Beleza? Então agora a gente pode usar essa relação para tentar substituir o número de linhas internas para poder fazer aparecer o número de linhas externas. Eu poderia tentar substituir o 4v para aparecer i também, se vocês quisessem, daria na mesma. Mas o típico é substituir o i em termos dos v's por uma razão que vai aparecer depois. Beleza? Então agora se eu substituo esse 2i por aquilo que está lá, o que eu vou obter é o seguinte. O 4 já era 4, nasceu 4, vai morrer 4. Agora, o 2i virou mais, vamos lá, 4v menos e, e eu já tinha o menos 4v. Então esse menos 4v cancela com esse mais 4v, e o que eu ganho é o 4 menos pernas externas. E agora eu vou da forma que eu queria. Ou seja, eu consigo dizer todos os gráficos divergentes de uma teoria lambda F4 somente através do número de pernas externas. O que isso significa? Que, em princípio, só tem divergência quando o delta é maior ou igual a zero. E esse cara aqui, com sinal de menos na frente, um objeto que só pode ser 1, 2, 3, 10, 20. Né? Então significa a primeira coisa, que essa teoria é muito especial. Existe um número finito de quantidades divergentes. Ou de funções de grande divergente, para ser mais preciso. Beleza? Quais são eles? São os casos em que é igual a 0, 1, 2, 3, 4. Se botar 5 aqui já dá menos 1, já é o caso finito. Então, as únicas funções de green que podem divergir, não necessariamente divergem, mas que podem divergir, são as com 0 pernas, 1 perna, 2 pernas, 3 pernas, 4 pernas. Acima disso já é finito. Então, isso já reduz de infinitas funções de green que a gente tinha que lidar para 5 tipos. Agora entram as simetrias. Antes das simetrias, o caso 0 é um caso muito peculiar, né? Significa uma função de green sem nenhuma perna externa. O que significa que você está falando do vácuo, basicamente. Então, se você não estiver falando de uma teoria que tem gravitação, nem tem bordas, você pode deixar isso para lá. Se você estiver falando de uma coisa tipo a la Casimir, não. Você tem que levar em conta. A gente não vai tratar nenhum tipo de caso assim. Então, a gente vai ignorar solenemente a divergência do vácuo.
Essa teoria tem uma simetria. Se vocês repararem, ela tem uma simetria do tipo φ vai em menos φ. Se você fizer essa troca aqui, a lagrangiana se mantém constante. Ela é a mesma, ela é simétrica. A simetria de φ vai em menos φ garante que qualquer número ímpar de pernas externas para as funções de Green vai fazer com que elas deem zero. A razão pela qual isso acontece é que você tem uma função de Green, você troca φ vai em menos φ, se o número for ímpar vai sobrar um sinal de menos. Então uma quantidade é igual a menos ela mesma. Então ela é zero. Então a simetria φ vai em menos φ mata o caso 1 e 3. O que significa que no fim do dia a gente só tem que olhar para as funções de Green de 2 e 4 pontos, porque as divergências estão todas ali. Beleza? Então aqui estão as nossas funções de Green divergentes. Beleza? Então esse procedimento, claro, aqui é uma teoria muito simples, a gente vai fazer agora a teoria de Mills, é um pouquinho mais complicado, mas não muito. Permitiu que a gente pegasse uma teoria geral que tem infinitas funções de Green, em princípio poderia ser todo mundo divergente, e a gente já consegue ver que a gente só tem que se preocupar com as funções de 2 pontos e 4 pontos. Acabou. Todas as divergências vão estar ali. Beleza? Claro, com as duas assimetrias, né? Mas mesmo que não tivesse assimetria, a gente teria aqui poucas funções de Green para se preocupar. A gente, função de 5, 6, 7, 10, 20, 30 pontos, tanto faz, são todas finitas, não precisa esquentar a cabeça. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Então, é claro que o modelo lambda φ4 é um modelo especial, né? Não é qualquer teoria que goza dessa propriedade de você ter um número finito de divergências. Ou melhor, um número finito de funções de Green divergentes, né? É a seção de uma classe especial, que a gente gosta muito. Vamos agora para inimigos. Mas só para poder completar esse quadro, eu não tenho a chave dali, perdão. Tudo bem. Então, se vocês pensarem em um loop, só para terminar aquele quadro ali, né? Numa lâmpada, não sei porque eu não apaguei isso aqui. Numa lambda φ4, há um loop, a gente tem que lidar com a um loop, função de 2 pontos e função de 4 pontos. A função de 2 pontos é basicamente isso, né? Há um loop, a menos do trilevel, né? Que não diverge, obviamente. E há um loop, que é a função de 4 pontos, a gente tem que olhar para esses caras aqui. Significa que na lambda φ4 há um loop, esses 4 gráficos são tudo que a gente tem que saber resolver. E a gente vai resolver eles em outras aulas. Beleza? Então, de infinitos problemas, a gente passou para 4 problemas a um loop. O que eu quero dizer é, todos um PI, tá? As pernas estão todas amputadas. Se eu resolver esses 4 caras aqui, a um loop, eu resolvi tudo. Minha teoria agora é finita. E eu posso fazer a conta que eu quiser. Beleza? A graça é que o procedimento que a gente vai aprender garante que para todas as ordens vai dar tudo certo. Aí é teorema, mas aí, bom, já foge um pouco do que eu posso fazer. O fato de que o que vai dar certo para a primeira ordem, para um loop, vai dar certo para todas as ordens é uma coisa profunda. Né? Para a teoria normalizada. Vamos lá? Agora em reviews. Exercício. Adicione um termo G6 e refaça a conta. Faça a conta. E aí vocês vão ver que já não vai dar certo essa propriedade maravilhosa. Então vamos lá.
Vamos agora para inimigos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar os tipos de campo que nós temos, como é que são os propagadores, como é que são os vértices. Então vamos pensar nos propagadores. Agora, numa teoria de Arrhenius, eu tenho o propagador do Lu, né, que vai com alguma coisa do tipo 1 sobre Q2, né, e tenho também o propagador do Gauss, que também vai com 1 sobre Q2. Então, começo por aí, né? Não tem mais nenhum propagador. Agora os vértices. Espero não fazer cagada, porque semana foi brava, eu preparei isso na pressa. Então vamos lá. Eu tenho um vértice triplo. Eu tenho um vértice quartico. E eu tenho um vértice do tipo Lu, Gauss. Beleza? E depois que a gente passar daqui, a gente vai fazer o caso geral. Agora, se eu for escrever agora o meu grau superficial de divergência, eu tenho que levar em conta, vamos lá, vamos repetir o que a gente fez no caso mais simples, né? Eu tenho que começar contando os propagadores. Então, para cada linha interna, e agora tem dois tipos de linha interna, mas, bom, por sorte elas se comportam igual, mas eu tenho que considerar os dois tipos. Para cada linha interna de Bloom, eu vou ter um -2 aqui. Então, vamos lá, -2, número de linhas internas de Bloom. A mesma coisa para Gauss, -2 número de linhas internas de Gauss. E eu tenho que colocar os loops agora, né? Então aqui tem que colocar mais 4 loops. Está faltando alguma coisa? Claro, a gente não vai reexpressar os loops em termos de outras quantidades e tal, mas só para assim, para o tiro de partida, né? Então, a gente viu que a gente tem que levar em conta os propagadores, a gente viu que a gente tem que levar em conta os loops, porque eles vêm com o D4Q. O que é mais que eu falei que tipicamente a gente tem que levar em conta? Mas que no primeiro caso a gente não precisou se preocupar. Se eu quero saber, eu tenho um gráfico, eu quero saber como é que é a dependência de momento dele, né? Eu quero fazer o que a gente chama de uma contagem de potências. O que mais que pode envolver potências de momento, além dos propagadores e loops? Os vértices. Que vértices aqui podem envolver dependência de momento? Esse é o exemplo. Os triplos, né? Então, esse vértice aqui, a regra de Feynman para ele não envolvia nada com P, né? Mas esse vértice aqui envolvia uma coisa que era proporcional a P, ao momento do vértice. Esse vértice aqui era um P menos, não, a subtração de momentos, mas não importa, eu quero saber a potência. A potência aqui, então, esse vértice aqui, o vértice triplo, envolve uma potência linear em momento, e esse vértice triplo com Gauss envolve uma potência linear em momento. Então, o que essa contagem está perdendo, desse jeito que está escrito, é que os vértices também podem contribuir com uma injeção de momento. Então, a gente tem que levar isso em conta. Tem linear no momento que vem do trivértice, pela regra de Feynman. Então, eu vou botar aqui 1 vezes V3, para denotar que é esse V aqui, 3 Gauss, mais uma vez o vértice do Gauss, né? Então, vou botar aqui mais uma vez o vértice do Gauss, vou chamar de VG. Beleza? Então, o gráfico geral vai ter um comportamento tipo -2 cada propagador de Bloom, porque eles vão 1 sobre Q2. A mesma coisa para os Gausses. Para cada loop aparece um D4Q, beleza. Mas além de tudo isso, cada vértice triplo de Gauss vai ter uma injeção de momento P, porque tem P na regra de Feynman. E cada vértice Bloom, Gauss e anti-Gauss vai ter uma injeção de momento P, porque tem P na regra de Feynman.
Se fosse P quadrado, seria 2 vezes VG. Se fosse P ao cubo, 3 vezes VG. Como é só P, então, para cada vértice tem uma potência de momento. Beleza? Então agora vamos substituir esse loop com aquela expressão marota que a gente tem, né? Que era L-1 igual a I menos B, né? Então vamos colocar, reescrever isso aqui, vamos lá. Isso aqui vai dar menos 2IA, menos 2IC. Vou botar logo esses caras aqui, né? Mais V3, mais VG, mais 4 vezes. Aí vamos lá. Número de linhas internas, mas agora eu tenho que levar em conta as linhas internas de Blums e as linhas internas de Gauss. Porque eu tenho 2 tipos de campo agora. Beleza? Menos número de vértices, mas agora eu tenho vários tipos de vértices. Eu tenho que levar em conta todos eles. Menos o vértice triplo, menos o vértice quádruplo, menos o vértice de Blum, Gauss e Gauss. Mais um. Beleza? Então isso aqui é o número de loops. Pernas internas menos vértices mais um. É aquela expressão que a gente tinha. A diferença é que agora a gente tem mais de um tipo de campo, mais de um tipo de vértice, mais de um tipo de propagador. Mas o espírito é sempre o mesmo. Beleza? Pode falar. Desculpa a pergunta. Nada, pode perguntar quando você quiser. Não tem frescura não. A C denota o quê? O quê? A letra I. A letra C é pro Ghost. Eu posso chamar de G, mas eu não quis confundir com o... É porque a gente chama o Ghost de C, né? Aí eu estou chamando IC, então, aqui. Esse é o número de linhas internas de Blums e A, que a gente denota o Blum com A. Número de linhas internas de Ghosts, que a gente costuma denotar com C. Ghost, fantasma. Sim, isso era. Em espanhol, como é fantasma? Não, É fantasma mesmo? Sim, fantasma. Ah, ok. Não, isso me confundeu. Perdão. Aqui é o número de vértices de triplo Blum, né, com 3 Blums no vértice, número de vértices com um Blum, um Ghost e um anti-Ghost, beleza? E aqui é toda essa contribuição do I menos V mais 1. Então, bom, se a gente só fizer essa conta aqui, a gente vai ver 4IA com 2 vai dar 2IA, e aqui não me deixem errar, senão a gente vai chegar no resultado catastrófico no final. Então, 4I, aqui IG eu viajei, né? É IC, acho que é esse que é a sua dúvida, né? Talvez. 4IC com menos 2IC vai dar mais 2IC. Aqui eu tenho menos 4V3, mas tem um mais aqui, então é menos 3V3. Menos 4V4, não tem V4 ali em cima, então é menos 4V4 mesmo. E aqui eu tenho menos 4VG mais VG, então eu tenho menos 3VG. E 4 vezes 1 até hoje de manhã é 4. Então a expressão que a gente tem por enquanto é essa. Mas como antes, né? De novo, ela vale, beleza, mas ela não é o que eu gostaria. Eu quero uma expressão desse tipo aqui, para eu poder classificar as funções de Green. Essa aqui classifica um gráfico. Só que como eu disse, uma função de Green é determinada pelo número de pernas externas. Então se eu conseguir uma expressão em termos do número de pernas externas, eu consigo classificar as funções de Green numa porrada só. Beleza? É a forma mais eficiente de se organizar. Não que as outras estejam erradas, né? Vamos seguir. Estou fazendo em grau crescente de dificuldade, porque depois a gente vai fazer o caso geral. O caso geral é um pouco mais complicado, né? Porque é geral. Vocês conseguem imaginar. Então vamos lá, agora eu preciso das outras relações topológicas envolvendo números de linhas internas e externas com os vértices. Uma para cada tipo de campo, como eu falei para vocês. Então primeiro vamos olhar para a relação que envolve o campo A. Então 2 vezes o número de linhas internas de A mais o número de linhas externas de A tem que ser igual a A. Então aqui isso vai ser sempre assim, para cada campo vai ser 2IF mais EF igual a alguma coisa. Essa contagem aqui não muda, porque linhas internas sempre ligam 2 vértices, linhas externas sempre ligam 1 vértice. Isso é independente da teoria. Agora, o que vai aparecer aqui vai ser a contagem por outro lado, a contagem envolvendo os vértices. Então vamos lá, o que eu tenho que escrever lá? Alguém dá palpite? Tem mais de uma contribuição, essa é a primeira dica, né? Me fale uma contribuição possível. Antes a gente viu que tinham vértices quádruplos de φ, e a gente botou um mais 4 vértice quádruplo. Então aqui, como é que eu poderia começar? Como é que eu posso contar os campos a partir dos vértices? Mas, Matheus, tu está quase falando. Tu
Tu já sentiu. Estou sentindo o que tu já sentiu. Tem um quadrivértice e um trivértice. Mas o que eu tenho que escrever ali? Isso é bem verdade. De fato, está indo na direção certa. Entende? Perdão? Número vezes 3 vezes número de 4. Perfeito. Então, o número é um trivértice, tem que botar 3 vezes o número de trivértices. E o quadrivértice tem que vir com 4 vezes o número de quadrivértices. 3 vezes o número de trivértices, mais 4 vezes o número de quadrivértices. Acabou? Não, por quê? O que está faltando ali? Eu poderia só... Oi? Pode continuar o quê? Sim. Não, eu poderia só seguir adiante, ver dando errado e depois voltar, mas a gente não vai ter tempo para isso, porque o caso geral é difícil. Então... mas eu ainda tenho tempo para perguntar para vocês. O que está faltando? Esses são todos os vértices que tem gluons? Então o que eu tenho que escrever para poder completar? Um quê? Só mais um? Não, um vértice de gluon com fantasma. 1 vezes o número de vértices de gluon com fantasma. Você sentiu certo, só falou errado. Então eu tenho que botar 1 vezes o número de vértices que meu gráfico tiver, envolvendo o gluon e 2 fantasmas. No caso, por quê? Esse vértice só tem um gluon nele e tem 2 fantasmas. A gente considera fantasma e antifantasma na mesma. Beleza? Agora a gente tem que fazer a mesma coisa para o número de fantasmas. Ou seja, encontrar essa relação topológica que diz como que se relacionam pernas internas e externas com vértices do ponto de vista do gluon. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa do ponto de vista do ghost. Se a gente tivesse outras partículas, é uma relação dessa para cada sabor. Beleza? Então vamos lá. Lado esquerdo sempre igual. Lado direito. Agora todo mundo já dá craque já. 2VG, perfeito. É o único vértice que envolve o ghost. Não tem nenhum outro vértice envolvendo o ghost. Então, Brasil, é isso. Agora a gente tem que plugar. Se a gente quer tentar expressar as coisas em termos dos Zés, a gente tem que substituir esses caras aqui, que são altamente dependentes de gráfico. Então, uma função de 4 pontos, por exemplo, tem gráficos com vários números de pernas internas, mas todos eles vão ter 4 pernas externas. Então, a gente quer trocar, está expresso em termos de I por expressões em termos de E. Então, eu vou trocar I por E, beleza? Vamos substituir. Então, vamos lá. 2IA. Esse cara aqui. Então, escrever lá direito e passar o E para lá. Então, vamos lá. 3V3 mais 4V4 mais 1VG menos EA. Show. Então, esse cara aqui já foi. Né? Agora, vamos pegar esse cara aqui. Eu trouxe pouco porque não usar, né? Esse cara aqui já foi. Agora vamos lá, mais. Esse aqui é mole, né? Esse cara aqui expresso como 2VG menos EC, né? E agora, menos 3V3 menos 4V4 menos 3VG mais 4. Então agora vamos começar a matança, né? Então vamos começar com V3. 3V3. Tá faltando alguém aqui, não? Ah, não, aqui. 3V3. Cancelou. 4V4 com menos 4V4. Agora vou cortar assim. Agora, 1VG com 2VG dá 3VG. 3VG aqui com sinal trocado. Então, sobra pra gente uma expressão bem semelhante. Então, a partir dessa expressão, a gente vê aqui novamente número menos quantidade que é sempre positiva menos quantidade que é sempre positiva.
Então, depois que esses caras crescerem o suficiente, todo mundo vai dar negativo, todo mundo é finito. Então, tem novamente um número finito de funções de Green que divergem. Algumas das quais vão ser zero por uma razão parecida, não a mesma, que as de 1 ponto e 3.00 na lambda F4. Então, exercício, quais são as funções de Green que são divergentes e não nulas? Bom, se são divergentes, são não nulas, né? Exercício, funções de Green divergentes. Quais são as Green? É função de Green, função de correlação, cada hora eu chamo de uma coisa, né? Que divergem. Então tá claro que é só vocês irem substituindo diferentes A's e C's, né? E vocês vão ter todas que divergem. Algumas das quais são zero. Esse é o exercício, vocês identificarem quais são zero imediatamente. É bem simples, é coisa de... Então vamos lá. Então, detalhe, né? Se a gente estivesse falando aqui, os caras aqui não são espinores, né? Se tivesse um cara com espinor numa teoria renormalizável, tipicamente vai aparecer com 3 meios de FC. Se vocês fizerem exercício para QED, né? Podem fazer para QED também, acho que é um bom exercício, todo mundo já fez isso uma vez na vida. Vocês vão ver que apareceria menos 3 meios de FC. A razão pela qual aparece esses 3 meios é porque o propagador de um espinor, ele vai com 1 sobre P, não com 1 sobre P2. Então, quando vocês forem fazer a conta, vocês vão ver que essa diferença faz com que apareçam os 3 meios aqui tipicamente. Beleza? Podem fazer para QED, vou botar aqui. Exercício depois, fazer para QED. É bem simples. É mais simples do que essa aqui, né? Beleza, então a gente já viu um caso muito simples, um caso não tão simples. Eu acho que a teoria de Young-Mills ela já exibe mais de um campo, diferentes tipos de vértice, né? E injeção de momento. Não, aqui, injeção de momento, né? Então a gente tem vértices com momento nela. Isso já varre o tipo de coisa que vocês podem esbarrar. Então vamos agora para o caso geral. Agora que fica legal. Então o que eu quero dizer com o caso geral? Eu quero dizer que a gente vai considerar uma teoria com um número arbitrário de campos que sejam escalares, espinores, né? Fenômenos que são descritos por espinores, e campos de gauge. Então isso é basicamente tudo que tem no modelo padrão. Né? Então a gente vai considerar teorias com um número arbitrário de campos escalares, de campos espinoriais e de campos de gauge. A gente não vai considerar campos de Calder-Ramon nem nada disso, né? Mas esses são os do modelo padrão. E a gente vai fazer uma hipótese de que todos os propagadores da nossa teoria são os convencionais. Então, os escalares vão sempre com 1 sobre P2, os espinores vão sempre com 1 sobre P, os bósons de gauge vão sempre com 1 sobre P2. Sob essas hipóteses, a gente vai calcular o delta para a teoria mais geral possível. Beleza? Em 4 dimensões. Mas para D é fácil de generalizar. Se vocês tiverem teorias com propagadores não convencionais, o que eu vou falar não é mais verdade. Então esse é um erro que as pessoas tipicamente cometem, né? A gente vai chegar a uma conclusão no final da aula que eu acho linda, fantástica, maravilhosa, mas se você tivesse um propagador não convencional, essa conclusão não seria mais válida, porque tudo que eu vou fazer aqui está usando isso como hipótese. Aliás, você teve um episódio desse com o referido, né? O referido criticou um erro, supostamente, no trabalho deles, por não tomar esse cuidado que eu estou falando, de que essa afirmação que a gente vai concluir vale com essas hipóteses. Beleza? Então vamos lá. Primeira notação. Essas coisas que eu estou falando todas, vocês podem encontrar no capítulo, não lembro o número, do Weinberg, volume 1. Randomization Theory é o nome do capítulo, não me lembro qual o número. Inclusive isso que eu vou fazer agora. Notação, cadê minha notação? Tá aqui. Então agora vamos para o caso geral. Eu vou botar aspas aqui, né? Porque, de novo, tem essas hipóteses, né? Então, primeira notação, eu vou chamar de I, e eu vou fazer como label dos meus vértices. Então, eu tenho o vértice 1, o vértice 2, até o vértice N vértice. Então, esse cara aqui é o label
dos vértices. Beleza? Então vamos lá. DI, então já está com o label I aqui, vai ser o número de derivadas presentes no vértice I. Então tá assim, vértice de tipo I, vértice I, tá? Então esse cara aqui vai fazer o label dos meus vértices, e o D com índice I significa quantas derivadas tem nesse vértice que está indexado por I, tá bom? Beleza. Então eu vou chamar de F, esse vai ser o label para os meus campos. Ou seja, sempre que eu tiver um label F, quer dizer que mudando esse label eu teria assim, eu tenho o elétron, eu tenho o ghost, eu tenho o gluon, vai indicar para o índice F. Beleza? E N e F, e agora tem um N com dois índices, um índice de vértice e um índice de campo. Eu quero saber quantos campos do tipo F eu tenho no meu vértice do tipo I. Vou escrever. Quantos campos do tipo F A no vértice I. Circular isso aqui, senão pode confundir. Esse é o início da nossa anotação, né? Aqui são todos os vértices, eu vou usar isso como índice. DI, derivadas no vértice I. F são os tipos de campos. N e F, número de campos F no vértice I. Beleza? Vamos lá, senão a gente vai se perder no meio do caminho. Para todo mundo, o dicionário tem que estar claro. Vamos lá. Falta só mais uma coisa do dicionário, que é bem simples, né? E depois o Paulo vai cantar. Então, qualquer gráfico pode ser caracterizado pelo número de linhas internas, número de linhas externas, número de vértices, né? Então vamos lá. IF vão ser linhas internas do tipo F, né? EF vão ser linhas externas do tipo F. E NI vai ser o número, tinha que ser número D, né? Número de vértices do tipo I. Beleza? Então, com essas três quantidades aqui, eu caracterizo qualquer gráfico. Eu digo, quantas linhas internas tem de campo tal, de campo tal, de campo tal, para cada F, né? Então, quantas linhas internas tem do campo A, quantas linhas internas tem do campo C, quantas linhas internas tem do campo Φ, dou tudo isso. Dou quantas linhas externas tem do campo A, quantas linhas externas tem do campo C, por aí vai. E número de vértices. Quantos vértices do tipo 1, quantos vértices do tipo 2, quantos vértices do tipo 3, por exemplo. Quantos trivértices de gluon, quantos quadrivértices de gluon, quantos vértices de gluon ghost, etc. E tal. E com isso eu caracterizo qualquer gráfico. Beleza? Então vamos agora começar a fazer o que a gente fez antes, começando pelos propagadores, para a gente poder chegar a um lugar. Primeiro a gente vai ver qual é a potência que os propagadores divergem. Vamos escrever de uma forma esquemática, né? Qual é a potência que os propagadores divergem? Falei errado, né? Qual é a potência que os propagadores vão para P grande, né? Então, a forma esquemática de escrever vai ser a seguinte. Vou botar propagador. Os propagadores da minha teoria
momento, 2 vezes um certo índice que depende do campo, menos 2. Onde esse cara aqui vai ser tal que SF é igual a 0 sempre que eu tiver escalar e também bóson de gauge. E meio sempre que eu tiver um espinor. Vou botar aqui, bom, vou botar espinor. Vocês estão entendendo, né? Você tem um férmion que é descrito por um campo espinorial. Ou seja, esse aqui é um propagador tipo Dirac, esse aqui vai dar um propagador tipo 1 sobre P2, né? Beleza? Então, se eu só tenho escalares, campos de gauge e férmions de Dirac, vamos colocar assim, né? Eles vão ter sempre esse comportamento com esse índice dado dessa forma. Então, por exemplo, se eu botar SF igual a 0 com um escalar, né? Isso aqui some dá P é menos 2, de fato, é 1 sobre P2. A mesma coisa para o campo do fóton, por exemplo, ou do gluon. Então, SF igual a 0 dá 1 sobre P2. Se for um espinor, for um campo de Dirac, por exemplo, 2 vezes meio dá 1, menos 2 dá menos 1, vai com 1 sobre P, que é exatamente o propagador de um campo de Dirac, por exemplo. Beleza? Então, aqui a gente caracteriza todos os nossos propagadores desses campos que eu estou considerando. Se você tiver um campo exótico, aí não está aqui. Né? A gente está falando só do que tem no modelo Lucas. O Gaussian é 1 sobre P2, então ele tem que entrar aqui. O Gaussian é um escalar. Ele não é espinor, né? Apesar de ele ter natureza fermiônica, ele é um campo escalar. Então ele está incluído nesse caso aqui. Por mais esquisito que ele seja, o propagador dele tem que ir com 1 sobre P2. 1 sobre P2. É 1 sobre P2. E você vê quão esquisito o cara é, porque ele seria, né, se ele fosse detectável, um contra-exemplo do spin estatística, né? Mas eles não têm existência física, eles não estão no subespaço físico da tua teoria, do teu espaço de Hilbert. Então não é nenhum problema. Sim. Temos então, bom, a gente já sabe caracterizar então qual é a cara dos propagadores, que era a primeira coisa que a gente escreveu no delta, lembra? Era tipo menos 2 e tudo lá. Então a gente já sabe agora, lá era menos 2 porque a gente tinha o caso SF igual a 0. Agora a gente pode escrever de forma mais geral. Né? Então o primeiro termo que a gente vai escrever nessa delta vai ser o seguinte. Tem que pensar em todos os campos. Então lembra, aqui a gente escreveu 2IA, 2IC, um para cada campo. Então a gente tem que somar sobre todos os campos. Vou somar sobre todos os campos. A potência de momento que aparece é 2SF menos 2. Vezes o número de linhas internas do tipo F. Então aqui eu somo, por exemplo, quando F é igual a A, e A, e aqui S de A. S de A, o A era um gluon, né? Então é 0. Então ficaria menos 2 e A, que é o que a gente tinha antes. A mesma coisa para o C. Se fosse um espinor, aqui ia aparecer isso aqui é meio, daria menos 1, né? Menos 1 I de espinor, de campo de Dirac, por exemplo. Beleza? Então o primeiro termo está aí. É aquilo que a gente escreveu de forma mais geral possível. Tem um outro termo que a gente sabe que com certeza está aqui, que é o número de loops, tem que aparecer um 4. Beleza? E a gente vai reexpressar o número de loops novamente em termos de outras quantidades. E está faltando aquilo que estava faltando antes, né? Que são as injeções de momento que aparecem nos vértices. Então aqui a gente sabe que esse é o número de derivadas presentes no vértice do tipo I. Então isso aqui tem que aparecer porque quanto mais derivada tiver, mais momento tem. Uma derivada vai dar um momento, 2 derivadas dá potência 2, etc. e tal. E aqui a gente tem que considerar um número de vértices do tipo I e somar sobre todos os vértices possíveis. Então a gente vai somar sobre todos os tipos de vértice, soma em I, de número de derivadas presentes no vértice I e quantos vértices do tipo I eu tenho. Beleza? E aí, novamente, se vocês pensarem no caso lá que era V3 e V4, era uma derivada vezes o vértice, quantos vértices eu tenho do tipo 3.
mais uma derivada, quantos vértices eu tenho no tipo 4. Esse aqui é o caso mais geral. Beleza? Agora, o número de loops aqui, a gente tem que obedecer uma coisa desse tipo, né? Só que agora a gente está pensando no caso mais geral. Aqui pode ter vários tipos de I e vários tipos de V. Então essa expressão aqui vai se reescrever como N-1 é igual a soma sobre todos os tipos de F menos soma sobre todos os tipos de I. É a mesma coisa, só que aqui eu estou considerando que eu tenho vários tipos de campos, né? Então eu tenho vários tipos de pernas internas, e eu tenho vários tipos de vértices, então eu tenho que somar todos eles. Beleza? Vamos seguir. Então agora plugar isso aqui e continuar. Vai dar tempo. Bom, vai até sobrar hoje. Ele não vai ser hoje. Ou na hora. Para variar um pouquinho. Beleza. Estou jogando meu giz tudo longe. Então agora, onde eu parei, eu tenho que trocar isso aqui, né? Então vamos lá, vamos trocar. Ai, coragem. Então vem, soma em F de 2SF menos 2IF. Vou botar esse aqui em cima que é mais fácil. E esse malandro aqui. Agora, os caras com soma em F, que vai dar 4 vezes soma em F, vai juntar com esse cara aqui, né? Vai dar soma em F. Aqui tinha um menos 2, vai ganhar um mais 4, vai virar mais 2, né? Então, soma em F, vou fatorar um com 2. Né? Então, tinha esse 2 SF, menos 2 com mais 4 vira mais 2, fatora 2, SF mais 1, 2IF. Aqui tem soma em I com NI, né? Tem 4 aqui. Aqui tem soma em I com NI e tem um DI. Então, vou juntar eles também. Aqui vai me dar. Ali é mais, aqui é menos, né? Vou botar mais, eu coloquei aqui. Vou botar menos. Menos, soma em I. Se eu botei menos, então tem que começar com esse cara aqui, né? 4, ó, NI, 4 menos DI, é isso, né? Tá certo, né, gente? Menos 4 menos DI, menos 4 menos DI, soma em NI. Tá faltando alguém? Mais 4, perfeito. Beleza. Agora a gente chegou onde a gente já tinha chegado antes, né? Agora a gente quer reexpressar essa quantidade aqui em termos dos E's e V's. Então a gente tem que escrever aquelas expressões, né? Vamos deixar essa aqui guardada. E vamos agora pensar em como expressar isso aqui. O que a gente tinha lá era para cada tipo de campo, e aqui quem indexa, estou conjugando o verbo já. Quem indexa o campo é o F. Então, para cada campo F tem um 2IF, mas é F igual a coisas do lado direito, dependendo dos vértices. Então, vamos começar as coisas. Para cada F, a gente tem um 2IF mais EF igual a... Agora tem que levar em conta os vértices. O que a gente levava? A gente tem que levar em conta cada tipo de vértice, e em cada tipo de vértice, quantos campos daquele tipo tem naquele vértice. Ou seja, a gente tem que levar em conta quantos campos do tipo F tem no vértice I, número de vértice I, e somar sobre todos os tipos de vértice I. Beleza? Então vamos lá. Eu vou repetir o que eu falei. Soma em F também, mais. Não, em
princípio, isso para cada um dos F's é uma relação separada. Se você fizesse uma soma em F, você teria que somar em F duas vezes, você estaria somando todas as relações juntas. O que você pode fazer? Se cada uma delas é verdadeira, a soma delas é verdadeira, só que não é prático. Então aqui, retomando, eu tenho que tomar quantos campos do tipo F tem no vértice I, o número de vértices do tipo I, e somar isso para todos os tipos de vértices. Beleza? Foi o que a gente fez quando a gente escreveu lá, que a Miriam cantou, 3 vezes o V cúbico, Miriam mais tarde, né? 4 vezes o vértice quarto, pipipi, popopó. Beleza? Então, isso aqui é verdade para qualquer F. Então, agora eu posso pegar isso aqui e substituir aqui. Né? Vamos lá. Eu acho que eu vou apagar esse aqui para deixar aquele ali como... Não sei onde eu faço. Esse aqui também tem informação, né? Esse aqui não serve. Esse, talvez aqui seja o melhor, né? Não, vou apagar esse aqui, porque esse aqui eu acho que é F, N e F, acho que está mais... Apaga essa metade. Não, essa expressão é grande, né? É porque apagar o último quadro para quem está copiando é sacanagem, né? Apagar o quadro imediatamente... Esse é o quadro imediatamente anterior, né? Aí... É uma das coisas que me dava bastante raiva. Então, assim, um quadro desse tamanho, o cara tem que apagar logo o último. Mas nada é pior do que a teoria das cores do Farina, né? Que ele, em vez de reescrever a expressão na linha de baixo com as mudanças, ele ia apagando as expressões na mesma expressão e mudando de cor para denotar que está mudando. Isso, para quem está copiando, é uma tortura. Né? Eu sou muito a favor do quadro de número. Você escreve uma vez e vai mudando as coisas. Ele vai se deformando. O quadro não tem que ser sequencial. Tá ali vindo. Isso é um mind map, né? Vai fazer um... vai começar assim e vai se expandindo, né? Enfim. Vou substituir então ali no delta. Então delta é igual a soma em F. Por enquanto é sopa de letrinha, né? Hoje eu estou perdendo muito giz. Onde eu parei aqui, vamos lá. Bom, tem que substituir aquele F ali, né? Então eu vou botar soma em SF mais 1 vezes o 2IF, né? Então tem que ter uma soma em I aqui, NIF, NI, menos EF, obrigado. Isso é o primeiro termo, né? Agora a gente tem que fazer aqui a soma em I. Então isso aqui está dizendo respeito, né? A gente começou, isso aqui é a contribuição dos propagadores, aqui vem a contribuição dos loops e aqui são as injeções de momento. Beleza? Ou seja, os vértices têm derivadas neles. Né? Então aqui a gente tem toda a parte propagadora agora reescrita. A gente agora tem que reescrever a parte dos vértices, né? Que agora já está tudo misturado, porque já veio a contribuição dos loops aqui para dentro. Então aqui é somatório em NI, 4 menos DI, e tem um mais 4 lá no final, sempre sobrevive. Esqueceu alguma coisa? Não, né? Beleza. Agora a gente tem que juntar essa galera aqui com essa galera aqui, porque eles têm NI, né? Então delta é igual a 4. Vou pegar o cara do NF, menos soma em F. EF. SF mais 1. Né? Então peguei esse maluco aqui e esse aqui. Falta juntar esses dois caras aqui. Então, deixa eu anotar aqui para ser. É um sinal de menos que eu quero. Menos soma em I de NI. E um cara que vai aparecer aqui, que é 4 menos DI menos isso aqui. É isso. Eu vou chamar ele de delta I e vou definir ele aqui. Delta I é igual a 4 menos DI menos DI menos esse cara vezes esse, né? Então vai ter uma soma em I aqui
já tinha uma... Perdão. Tem uma coisa errada aqui. Era soma em F, esse aqui era soma em F, né? Não, aí tá certo. Não, acho que aqui tem que somar nos diferentes sabores. Aqui era soma em... Não, peraí, não, tá certo. Perdão. Já tem a soma em F ali atrás, perdão. Obrigado. Já tem a soma em I ali, falta essa soma em F aqui, né? Soma em F, e aí eu tenho aqui o 4 menos DI, aqui eu tenho menos NF, menos já está aqui, né? Então, NF é SF mais 1. Esse sinal está certo, gente? Eu estou desconfiando desse sinal. Da delta? Esse sinal aqui, menos. Tá sim. É isso mesmo? Tá sim. Não, é o que eu escrevi aqui, mas vamos ver. A gente vai descobrir já se esse sinal está certo. A gente vai dividir. Então, vou até colorir. Essa expressão aqui a gente vai trabalhar no final da aula com ela. Agora ainda não veio isso aqui, eu vou também colorir, não tem outra cor não, né? Vou roubar de alguém aqui. Então a gente chegou no delta, expresso delta grau de divergência superficial, expresso em termos das pernas externas, né? Não tem mais perna interna nenhuma aqui, em lugar nenhum. Não tem. Tem o número de vértices, né? Repara que o que a gente obteve no caso escalar não tinha essa contribuição. No caso escalar a gente tinha 4 menos número de pernas externas do escalar. Aqui se for escalar, SF igual a 0. Então dava 4 menos E. Só tem um sabor só, né? Na lambda F4, né? Se você pensar agora, na Yang-Mills também não aparecia esse cara aqui. E aí você tinha 4 menos. Aí pensava que o sabor é A. É A. Se o sabor fosse C, é C. Porque o S daria 0 para os dois, né? Beleza? Se você tivesse também um ferro, um espinor lá, né? Só que eu faço um espinor. Na minha teoria, eu ia ter aqui 4 menos número de espinores externos e aqui ia ter meio mais 1. Ia aparecer aquele 3 meios que eu falei. Beleza? Em princípio também não apareceria nada aqui. Mas, o caso mais geral, que não são essas teorias que a gente está analisando no momento, pode ter essa contribuição que depende do número de vértices. E depende dessa quantidade esquisita que está escrita aqui. Então, 2 casos que a gente viu e o terceiro que eu falei não tem essa contribuição, né? Mas se tivesse, mudaria talvez a nossa contagem de potências. Da seguinte forma, suponha que o delta não seja 0. Né? Se esse delta for positivo, esse N é um número de vértices do tipo I. Então esse cara é sempre positivo. Não pode ter menos 3 vértices. Né? Então esse cara aqui vai sempre contribuir com o sinal de menos. Ou seja, ele vai sempre melhorar a divergência, se o delta for positivo. Se o delta for 0, não depende do número de vértices. Mas se o delta for negativo, e em princípio essa quantidade esdrúxula aqui pode ser negativa, não dá para saber, olhando para isso, não dá para tirar nada, né? Ia trocar esse sinal aqui, ia virar um sinal de mais. E a gente teria uma contribuição para o grau superficial de divergência que cresce quando eu cresço o número de vértices. Olha o tamanho do problema. Então esse delta, ele tem um papel fundamental na decisão de sua teoria vai ter um número finito ou infinito de divergências. Ele é o cara que vai te dizer se a tua teoria vai ter um número finito de greens divergentes ou um número infinito de greens divergentes. E obviamente, né, um número finito de greens divergentes é o que a gente gostaria, porque a gente tem que resolver um número finito de problemas. Se você tiver esse cara aqui negativo, flipar esse sinal vai fazer com que você tenha um número infinito de greens divergentes, você tem infinitos problemas para resolver. O que é desnecessário dizer, né? É bem complicado, para não dizer impossível. Há um detalhe que eu vou comentar depois sobre esse impossível, não é bem correto, mas vou dizer o que quer dizer isso. Né? Mas por enquanto esse delta aqui é um bicho feio que não significa nada. Pelo menos assim, se você olha para essa expressão, alguém te convida a paquerar essa expressão e fala assim, o que você acha dela? Assim, tem um 4, tem um D, tem um NF, sei lá o que é isso, né? Mas vamos tentar ver se a gente consegue sentir o cheiro de o que significa esse objeto, né? Para quem já sabe qual é o resultado final, já sabe o que esse cara vai ser, mas vamos ver. Ainda para quem sabe a resposta, só olhar para aquela expressão não mostra que aquilo é o que você queria que ela fosse, né? Mas vamos pensar o seguinte.
esse objeto aí tem um 4, tem um número de derivadas, né? Número de derivadas no vértice do tipo I, número de campos do tipo F no vértice do tipo I. Vamos dar uma olhada em qual é a cara de um termo de interação possível, né? Então vamos lá. Um termo de interação tem que ter a seguinte cara. Bom, o termo de interação vai ter em princípio um acoplamento. Vai ter derivadas, supostamente. Quantas derivadas? DI. Então estou pegando um vértice do tipo I aqui. Então tem um acoplamento na frente dele para poder identificar que vértice eu estou. Tem, em princípio, D derivadas no vértice do tipo I. E tem campos, né? Diferentes sabores. Então vamos lá, tem diferentes tipos de campos. Estou falando sabores aqui, desculpa. É vício de linguagem. Né? Diferentes tipos de campo. Diferentes tipos de campo, né? O que tem que aparecer aqui? Bom, cada um deles, né? É número de campos do tipo F no vértice do tipo I. Então eu estou pegando um vértice I. O vértice I tem essa cara aqui, um acoplamento do tipo I, D derivadas no vértice do tipo I e certos números de campos, né? Do tipo F no vértice do tipo I. É o que a gente tem. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer análise dimensional agora. Então, se a gente fizer análise dimensional, em dimensão de massa, claro, H cortada igual a C igual a 1. Esse cara aqui tem dimensão 4, né? Porque a ação tem dimensão de H cortada é igual a 1. Então, a densidade do Lagrangiano tem que ter dimensão 4 em dimensão de massa. Do lado direito, eu tenho a dimensão de massa do G, mais uma dimensão de massa para cada derivado, mais um somatório para todos os sabores. De NIF vezes a dimensão do campo fio, sabor F. Beleza? Não, é um fantasma ali. Ele só deu uma chave dessa porta porque já tá na coordenação. Agora, a dimensão de massa do campo, pelo menos para esses casos que a gente falou, é a seguinte: se esse cara fosse um escalar, o SF era 0. Esse cara tem que ter dimensão de massa 1, porque tem um termo dBφ e dBφ. Se esse cara aqui fosse um bóson de Gauge, ele tinha que ter também dimensão 1. Então é 0 mais 1. Se ele fosse um espinor de Dirac, o termo cinético dele era alguma coisa do tipo psi barrado d psi. Então esse cara que teria dimensão de massa é 3 meios. 3 meios, 3 meios, 3, 2, 1, 4. 3 meios. Então a dimensão de massa desse cara, nos casos que a gente está analisando, podem ser escritos dessa forma: SF mais 1. Então aqui eu posso substituir o SF mais 1 aqui. E agora eu posso passar esses caras todos aqui para o lado esquerdo e ver que 4 menos DI, menos somatório em F de NF vezes SF mais 1, nada mais é do que a dimensão de massa do acoplamento do vértice I. Então esse malandro aqui é a dimensão de massa do meu acoplamento, do tipo I. Então, que conclusão a gente chega? A conclusão que a gente chega é que a gente pode classificar as teorias de acordo com esse delta, que no fundo é a dimensão de massa dos meus acoplamentos, da seguinte forma. Então, conclusão. Vamos lá. Eu posso separar todas as teorias que existem em dois casos. O primeiro dos casos é o ter delta I maior ou igual a 0 para todo I.
Ou seja, aqui é uma soma para todos os vértices, né? Cada vértice vai ter seu acoplamento. Se eu tiver todos os meus acoplamentos, todos eles, com dimensão de massa do acoplamento correspondente positivos, todos eles, esse cara aqui é positivo, esse é positivo, aqui vai vir sempre um sinal de menos. O que significa que, crescendo o número de vértices, isso aqui vai sempre melhorar o delta. Esse cara também é sempre positivo, vai sempre melhorar o delta. Então eu consigo, né? Até um certo EF eu vou ter divergência. A partir dali eu não vou ter mais. E quem caracteriza a minha função de Green é o EF, é o número de pernas externas. Portanto, nessa categoria, se todos os acoplamentos têm dimensão de massa maior do que zero, você tem um número finito de Greens divergente, a gente vai dizer que a nossa teoria é renormalizável, por contagem de potência. Né? Que é o que a gente está fazendo aqui, é contagem de potência. E o segundo caso é o contrário disso, né? Existe algum J, tal que ΔJ é menor do que zero. Nesse caso, há infinitas Green divergentes. Esse é o que a gente chama de uma teoria não renormalizável, por contagem de potência de momentos. Por quê? Porque se pelo menos um desses J's, o delta for negativo, um só basta. Essa contribuição aqui vai dar um sinal trocado, vai dar um sinal de mais. Quando eu começar a crescer o número de vértices, e o número de vértices vai crescer na medida que eu começar a crescer o número de loops, isso aqui vai cada vez mais para cima. Então não importa qual EF eu escolha, basta eu tomar um N correspondente àquele delta que tem um sinal negativo, ou seja, se eu tomar um número de vértices do acoplamento associado ao acoplamento com dimensão de massa negativa, e subir esse número de vértices, não importa qual F eu escolha com o sinal de menos, eu vou sempre conseguir jogar o N para cima e vai vencer. Ou seja, vai dar um delta positivo. Então eu vou ter infinitas funções de Green, todas elas basicamente vai ser infinitas funções de Green divergentes. E é uma bagunça, né? Então, com isso, né, a conclusão da aula de hoje é, olhando para a Lagrangiana, se você quer saber se a teoria é renormalizável ou não, é só fazer análise dimensional. Você vai olhar para todos os termos de interação da sua teoria, olhar a dimensão de massa de todos os acoplamentos, se forem todos positivos ou zero, né? Positivo quer dizer não negativos, né? Todos não negativos, ganhou. Maravilha. Teoria renormalizável. Se algum deles, basta uma maçã podre só, né? Não for, já era, não renormalizável. Beleza? Tudo isso, claro, como que a gente está considerando campos escalares, blocos de gauge usuais, né? E campos espinoriais, sem campos, né, exóticos, vamos dizer assim, e com propagadores usuais também, que vão ter elevado a 2SF-2. Propagadores não usuais não vai funcionar, se eu estou falando aí, tem que olhar caso a caso. Aí vocês têm que usar o que a gente fez para como fazer a contagem de potência, aplicar para o caso especial e ver no caso especial qual é. Agora, reparem que, mesmo dentro das renormalizáveis, existem duas categorias. Quando você tem os caras zero e quando você tem os caras estritamente positivos. Por quê? Nos casos que a gente analisou, a gente reparou que esse cara que não aparecia, o delta era zero. De fato, tanto na lambda do φ4 quanto nas teorias de Young-Mills, né, o acoplamento era sem dimensão de massa, em 4 dimensões. Né? Então esse cara não aparece, quer dizer que a tua delta não depende do número de vértices. Quer dizer que você consegue ver só com os números de pernas externas, saber quais funções de Green divergem. Existe um número finito de funções de Green. Cada uma delas tem infinitos gráficos que podem divergir. Mas está tudo guardado naquela função de Green. Beleza? Agora, se esse cara for estritamente positivo, significa que vai ter um sinal de mais aqui, vai ter um sinal de menos aqui, que depende do número de vértices. Então, mesmo com uma função de Green específica, aumentar o número de vértices vai fazer que os gráficos não sejam mais divergentes.
Então, não só tem um número finito de funções de Green que divergem, mas tem um número finito de gráficos que divergem. É mais forte ainda. A gente chama de super renormalizáveis. Porque ali não é um número finito de Green, mas é um número finito de gráficos. Tem pouca coisa divergindo ali. Beleza? Acho que a gente vai trabalhar de forma geral, são as renormalizáveis usuais, tem alguém com dimensão zero e vai dar alguma coisa do tipo que a gente encontrou hoje, né? 4 menos EA, menos EC, menos 3,5 se tiver um campo de Dirac. As teorias renormalizáveis usuais são desse tipo. Mas é importante saber que tem outros casos que aparecem aqui do jeito ruim ou do jeito bom, dependência do número de vértices. Beleza? Comentários adicionais, deixa eu pensar. Eu acho isso fantástico. Sim, claro. Contagem de potências eu diria que é a visão pessimista, né? Porque você ainda tem as simetrias para poder te ajudar. Então tem certos gráficos que em princípio, ou certas funções de Green que em princípio seriam divergentes, como no caso escalar que a gente viu, mas que devido a alguma simetria ela acaba não sendo divergente. Acaba dando finita ou acaba dando até zero às vezes. Então às vezes você tem que levar em conta também. Tem uma simetria discreta, que você tem uma simetria de lixo, que você tem uma simetria, sei lá que simetria você tem. Você tem que levar em conta as simetrias para melhorar. Isso aqui é a visão assim. Sem pensar em simetria nenhuma, é o que você ganha. Aí depois você usa as simetrias para tentar ver se, por exemplo, na QED acontece isso. Alguns gráficos eles vão para zero ou não aparecem por causa de simetria de Lorentz, outros por conjugação de carga, né? Por simetria de gauge. Então às vezes é menos pior do que parece. Mais que eu tenho. Sim, outro comentário. Grau superficial de divergência. Por que superficial? Porque pode acontecer, né? Agora acho que o já parou de copiar, vou apagar aqui. Entrou na parte do blá blá blá, né? Pode acontecer de, eu não sei se vou conseguir pensar um exemplo, eu tinha que ter desenhado, né? Cometi um erro de não desenhar, mas poderia acontecer, por exemplo, você ter uma certa função, sei lá o que eu vou pensar aqui, sei lá. Vou fazer um gráfico maluco, tá? 3. É só uma pokebola, né? Vou fazer uma pokebola. Se eu falar algum absurdo que você me perdoe, porque isso aqui está sendo improvisado. Não vai dar para ser exatamente uma pokebola, mas. Então, eu estou considerando uma teoria com interação do tipo GF3, né? Ou se eu quiser fazer uma pokebola mesmo. Não vai ficar. Uma pokebola não precisa. Tem que ter F3 e F4. Mas poderia ser que, não sei, não fiz a conta, se vocês calculassem o grau superficial de divergência desse gráfico como um todo, talvez vocês encontrassem que ele é finito. Isso às vezes acontece. Mas na verdade não é. A razão pela qual que esse cara aqui não é. Então às vezes quando você olha para um gráfico grande, você pode encontrar em princípio alguma coisa fake, porque dentro dele tem um pedaço que diverge. Então é por isso que a gente quer usar as funções 1PI. Porque usando as 1PI a gente vai olhar as divergências primitivas, as mais simples. E aí você pode enfiar ela onde você quiser, vai dar divergente. Então o grau superficial de divergência, ele é útil quando você olha para as funções mais simples possíveis e usa elas para poder construir as outras. Se você só for pegar um gráfico aleatório e tentar calcular o delta, ele pode te enganar. Porque dentro dele pode ter uma divergência primitiva que o delta não vai ver. É por isso que a gente chama de superficial. Então apliquem delta para gráficos com um PI simples, ali, os tijolinhos, né? Não para os monstrões. Senão você pode sair enganado, pode ter uma informação fake. Então a gente chama isso de subdivergências, né? Tem uma divergência dentro de um gráfico maior que você às vezes não vê se você for apressado. E é por isso que a gente sempre usa os tijolinhos construtores para tudo, para não ser enganado por esse tipo de coisa. Outras razões também. Enfim. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Alguém tem pergunta antes disso? Não? O último comentário que eu ia fazer, agora é só imitar o Weinberg, né? O comentário não é meu, é dele. A gente vai aprender como lidar com as teorias, né? Como lidar com as divergências, porque aqui, por mais que elas são renormalizáveis, quer dizer que elas são passíveis de serem renormalizadas. A gente não renormalizou nada ainda. Então tem um monte, tem infinitas, várias divergências que a gente tem que aprender a lidar. É o que a gente vai passar a fazer nas próximas aulas. Então você poderia se perguntar o seguinte: então isso aqui não presta, serve para nada? Não é bem assim. Bom, primeiro ponto. As teorias não renormalizáveis são tão renormalizáveis quanto as renormalizáveis. Essa é a frase do Weinberg.
Então você também pode aplicar o procedimento de renormalização nas teorias não renormalizáveis e até obter e extrair quantidades finitas e úteis e físicas dali de dentro. O que você não consegue fazer é fazer isso de uma vez por todas. E você precisa, se você tentasse fazer de uma vez por todas, fixar infinitas informações para você poder conseguir extrair alguma coisa finita. Então, o legal desse tipo de teoria aqui, o modelo padrão é uma delas, é que a gente, com um número finito de medidas, a gente ajusta um número finito de parâmetros, a partir do qual a gente pode fazer a conta que a gente quiser e vamos ter um resultado sensível. Sensível, eu fiz uma péssima tradução, que faz sentido. Desculpa. Numa não renormalizável não é bem assim. A gravitação, por enquanto, até onde sabemos, né, é uma desse tipo. Não quer dizer que ela não sirva para nada, quer dizer que ela tem limitações. Né? Se você estiver pensando no contexto de teorias efetivas, não tem problema ser não renormalizável. Tem gente que ganha a vida inteira trabalhando com teorias não renormalizáveis. Então, na época lá da construção do modelo padrão e tudo mais, havia uma vontade muito grande, quase que uma necessidade de se ter teorias renormalizáveis, porque a gente sabe que elas são mais simples de tratar e a gente acredita ainda, que essas são teorias que descrevem as coisas mais fundamentais que existem, né? Mas mesmo hoje, a maior parte das pessoas enxerga o modelo padrão como uma teoria efetiva que vale até certa escala de energia, acima da qual ela tem que ser completada. Tem razões para isso, como por exemplo, o polo de Landau, enfim, isso não importa. Então, no contexto de teorias efetivas, onde sua teoria tem validade até uma certa escala, ser não renormalizável não é um problema tão gigantesco, porque você vai cortar naquela escala até onde ela vale. Então você não vai ter grandes problemas. Dentro de um limite de precisão e até uma certa ordem que você quer ir, você consegue fazer contas que fazem sentido, mesmo com uma teoria não renormalizável. Então isso aqui não é o bicho-papão, não. Isso aqui ainda é útil. Né? Só que não é o que a gente gostaria, né, para descrever a natureza, mas ainda é útil. Então, por exemplo, um excelente exemplo disso é a teoria de Fermi para as interações fracas. Então, a teoria de Fermi, ela descreve, por exemplo, o decaimento do muon como sendo, vem um muon, sai um neutrino do muon, sai um elétron e sai um antineutrino do elétron. Ela descreve com um vértice desse tipo. Então, na tua lagrangiana vai aparecer alguma coisa do tipo π barrado π ao quadrado, grosso modo. Então, se você está em 4 dimensões, esse cara tem dimensão 3 meios, 3 meios por 3 meios dá 3, até hoje de manhã, 3 vezes 2 dá 6. Então, da dimensão, se tem algum G aqui na frente, se aqui já tem 6 e tem que virar 4, esse cara tem dimensão de massa menos 2. Ou seja, ele é um acoplamento não renormalizável. Essa teoria é não renormalizável, mas descreve muito bem o decaimento do muon até uma certa escala. Se você começa a ir para energias muito altas, vai começar a falhar. Então serve como teoria efetiva até uma certa escala. Então, se você estivesse lá abaixo de um GeV, vai funcionar bem a dessa. Se você começar a ir para energias muito altas, aí você precisa do modelo padrão, da teoria eletrofraca. E esse gráfico vai virar esse gráfico. Né? Então aqui você vai ter agora os acoplamentos, aqui é um bóson W menos. Então você precisa da teoria fundamental por trás dessa teoria efetiva, se você quiser em altíssimas energias. E aí essa aqui é a descrição, esses acoplamentos aqui são renormalizáveis. Aqui é a teoria eletrofraca de Weinstein-Weinberg. Então, no limite de baixas energias, essa aqui funciona tão bem quanto essa. É muito precisa, em baixas energias. Então você tem teorias efetivas para escrever fenômenos que são válidos até certa escala, não tem nada de errado nisso. Se tivesse que fazer essa conta aqui em baixas energias, é mais fácil usar essa do que aquela. Então, desde que você saiba até onde vale a sua teoria, trabalhar com teorias efetivas está de boas, não tem problema nenhum. Beleza? A gente gostaria de saber o que tem além do modelo padrão. É teoria de cordas? É alguma outra teoria? O que diabos é? Né? Então, mas até hoje ninguém sabe. E por enquanto o modelo padrão responde quase tudo. Né? Tudo que ele se propõe a responder, ele responde. Tem coisas que ele não é capaz de responder, sabe? O que é matéria escura? Aí não dá para perguntar isso para ele, né? Esse coitado do modelo padrão, ele não tem como responder. Enfim, só para não ter um preconceito com teorias não renormalizáveis que às vezes a gente fica e são úteis. É só importante saber até onde elas são úteis. Beleza? Então hoje você saiu daqui aprendendo uma batida de olho, identificar teorias renormalizáveis e não renormalizáveis e explicar o porquê. A partir da próxima aula agora a gente vai começar a pegar essas finitas linhas divergentes e começar a trabalhar com elas. Então o conteúdo da próxima aula, a menos que eu mude de ideia,
vai ser começar a aprender a regularizar as expressões divergentes. Ou seja, botar o monstro na jaula. Então, provavelmente esse vai ser o conteúdo da próxima aula. Há diversas formas de fazer isso, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Em particular, tem dois que eu acho que um é muito intuitivo, o outro é muito útil, são os dois que eu devo apresentar, que é Cutoff e Jimmy Henry. E aí a gente continua a partir dali. Beleza? Bom, obrigado.